Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós abordamos um fato do dia a dia, falamos das efemérides espíritas e também indicações de livros espíritas a respeito do assunto. Neste mês de setembro, tradicionalmente, o Centro Espírita Allan Kardec trabalha a prevenção ao suicídio, participando da campanha do Setembro Amarelo, que abrange o país como um todo. No Centro Espírita, a cada uma das exposições doutrinárias deste mês, nós apresentamos um texto a respeito da prevenção ao suicídio. No programa Toque Espírita, por Feijão, que vai ao ar diariamente no TikTok, neste mês, nós estamos falando basicamente da prevenção ao suicídio. E não podíamos deixar de abordar o tema no nosso primeiro Papo Espírita do mês de setembro. Iniciando, vamos pedir a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, a Jesus, o Divino Mestre e governador espiritual da humanidade, a Allan Kardec, mentor do nosso centro, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, auxílio para que possamos levar a informação correta a respeito de como a doutrina espírita vê o suicídio e o que nós podemos fazer para prevenir e para auxiliar aqueles que estão com essa ideia na cabeça. Então, o nosso programa hoje baseia-se numa notícia que fala a respeito diz que aumenta o registro da autoagressão e das tentativas de suicídio entre crianças e jovens. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, a cada dia, a cidade de São Paulo contabiliza, em média, 10 casos de autoagressão e tentativas de suicídio entre crianças e jovens de até 19 anos. O dado corresponde ao registro dos 6 primeiros meses deste ano e acende um alerta, uma vez que repete a alta desse tipo de caso nos últimos anos. Ao todo, foram 1.863 ocorrências, conforme informações da Rede de Saúde Pública e Privada, reunidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Essa quantidade supera em 82% as verificadas no primeiro semestre de 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando foram constatadas 1.025 casos. O aumento também é confirmado pelos dados anuais. Em 2019 inteiro, os episódios somaram 2.609. Em 2022, passaram para 3.823, ou seja, 46,5% a mais. E o problema não se restringe à capital paulista. Em Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital exclusivamente pediátrico do país, registrou 57 casos de tentativa de suicídio em 2022. Em 2021 foram 56, em 2020, 19 e em 2019, 16. Então, realmente, nós percebemos que não só os adultos, mas os nossos jovens estão buscando o suicídio. E que a pandemia ampliou o problema dos adolescentes. Então, o que é necessário? Claro que estamos percebendo que há uma falta de amor, de diálogo e também de limites para crianças e adolescentes, segundo os psicólogos que fizeram análise dessa notícia. E também apresentam os 3 Is do sofrimento. Segundo os psicólogos, a combinação dos fatores leva os jovens a uma sensação de desamparo e desespero. Eles pensam: por que eu vou viver se a dor que estou sentindo não vai passar? Diz o psicólogo Scavacini. Ele sente os chamados 3 Is: uma dor insuportável, inescapável e também
intolerável. Então, depois da notícia, vamos analisar o que a doutrina espírita nos traz a respeito deste que é um gesto extremo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na conclusão, nos traz 16 questões analisando exclusivamente esse tema, ou seja, 1,5, 1,6% do Livro dos Espíritos é destinado a questões a respeito do suicídio que já em 1857 afetava não só crianças, mas principalmente jovens e homens maduros. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec desmistifica uma ideia de que a mediunidade leva ao suicídio. Não, a mediunidade não leva ao suicídio, ao contrário. A mediunidade é um antídoto para o suicídio, porque, através dela, nós recebemos depoimento daqueles espíritos que cometeram esse ato. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala também das causas do espiritismo. E, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos traz depoimentos de espíritos que tomaram essa decisão extrema. E vamos fazer uma análise rápida do que o Livro dos Espíritos e a literatura complementar nos apresenta a respeito deste fato. Na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec analisa que o desgosto da vida sem motivo, que se apodera de certas pessoas, é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Aqui nós vemos um tripé. Ociosidade, ou seja, alguém que está sem uma ocupação, a mente sem ocupação acaba sendo uma presa fácil aos maus espíritos. Falta de fé. A fé é fundamental para que tenhamos uma vida tranquila. Ou seja, e quando a gente fala em fé, nós temos, em primeiro lugar, fé em nós mesmos, precisamos acreditar que nós não somos deserdados de Deus, não somos um enjeitado, não. Nós somos um espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante, e que tem a eternidade para conquistar a felicidade. E temos que acreditar que Deus é justo, porque Deus não joga dados, Deus não tem aqueles que são seus mimosos e não tem aqueles que ele odeia, não. Deus, como inteligência suprema, causa primária, nos cria e quando chegamos no reino nominal, nos dá a possibilidade de decidir o que fazer. E é claro que esta decisão de o que fazer gera também responsabilidade. Então, muitas vezes, diante da dor, da dificuldade, nós acreditamos que Deus é injusto e deixamos de lado a nossa fé. E também, muitas vezes, da saciedade. Temos tudo o que nós queremos e aí não temos nada mais para conquistar, então por que ficar aqui no planeta? Só que na pergunta 944, os espíritos dizem que o homem não tem o direito de dispor da sua vida. Quem nos deu a vida foi Deus. E todos nós, quando viemos ao planeta, temos uma programação encarnatória que já delimita quanto tempo nós precisamos viver e também todos aqueles fatos importantes da nossa vida, ou seja, as dificuldades que nós vamos passar, elas são consequências dos atos que nós cometemos no passado, então, só Deus tem o direito de tirar a vida. Nós não podemos fazer isso. Então, chegamos à conclusão que o suicídio é uma transgressão da lei divina. E é claro que, a partir do momento que a gente começa a ler os depoimentos dos espíritos no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, a gente compreende o grande sofrimento que passam os suicidas, na maioria das vezes, ou seja, sempre, muito maiores do que o sofrimento que ele estava passando aqui no planeta. E também os espíritos colocam que não existe desculpa para o suicídio,
que tem como causa o desgosto da vida. Então, é importante a gente lembrar que quem comete suicídio para fugir às misérias, às decepções, sofre as consequências desse ato, porque quando chega na espiritualidade, ele se sente decepcionado porque não conseguiu se livrar das dificuldades. E tem um fato extremamente interessante que cabe a gente refletir sobre isso. As consequências do fato de tirar a vida é proporcional à gravidade da falta conforme as circunstâncias. Por exemplo, alguém que tinha que viver 80 anos, se suicida quando tinha 79, é claro que ele vai ter culpa, mas a culpa dele é em função de ter abreviado um ano a sua vida. Aquele que tinha que viver 80 anos e se suicida aos 40, é claro que a culpa dele é por ter diminuído em 40 anos a sua vida. Então, e Kardec colocava o seguinte, até perguntou a respeito do fato de que, em algumas sociedades da época, e muitas vezes hoje em dia, existem povos em que as mulheres queimam o corpo sobre o marido, obedecendo aos preceitos da vontade. Isso é também uma transgressão da lei divina. Mas então vamos ver, conhecer um pouco mais, já analisamos as causas, as consequências, então vamos ao efeito protetor do Espiritismo. Por que o Espiritismo nos protege da ideia de tirar a nossa vida? Porque ele vem confirmar a teoria da vida futura, mas prova pelo testemunho daqueles que nela se encontram. Então, é o caso de ler a segunda parte do livro Céu e Inferno, onde existem depoimentos de espíritos que tiraram a sua própria vida. E o Espiritismo vem confirmar também a existência da vida futura. Por quê? Muitos segmentos religiosos acreditam que não tem uma explicação categórica a respeito do que acontece além da morte, que é uma vida futura, mas são bastante vagos quanto ao esclarecimento. A doutrina espírita vem, primeiro, nos mostrar que nós, como elemento inteligente da criação, ou seja, espíritos, nós somos eternos, não morremos. Ou seja, vamos viver por toda a eternidade e vem nos trazer um outro componente, que é uma grande prevenção ao espiritismo, ao suicídio, que é a reencarnação. Ou seja, a cada período de 50, 100, 200 anos, nós tomamos um corpo e viemos de volta ao planeta para corrigir os erros que cometemos no passado e adquirir créditos para um futuro para chegar à tão sonhada felicidade. Então, o Espiritismo também, através da lei de progresso, coloca por terra o conhecimento que as pessoas têm de que morreu, acabou. Não, a vida continua e nós progredimos nos dois lados da vida, tanto como encarnado como no desencarnado. Então, o Espiritismo nos esclarece que o sofrimento dos suicidas, ele é relativo àquilo que ele fez contra a sua vida. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer que Deus é justo e sempre vai dar uma nova oportunidade para aqueles que cometeram erros, aqueles que descumpriram as leis divinas. Uma das leis é a lei de amor. Deus, por amor, vai nos dar oportunidade de corrigir as nossas falhas. Então, se você está com ideias suicidas na mente, procure ajuda. Procure ajuda
seja qual for o seu segmento religioso, nós aqui estamos colocando a visão da doutrina espírita do fato e mostrando também o que nós podemos fazer para afastar esta ideia da nossa mente através do quê? Primeiro, normalmente, o suicida é um espírito doente, é uma mente doentia que precisa de auxílio. Então, hoje em dia, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde você pode ligar quando está com uma ideia de suicídio, e a pessoa do outro lado vai aconselhá-lo, vai ajudá-lo a retirar essa ideia da mente. Hoje em dia, nós temos também os departamentos de saúde, as secretarias de saúde dos municípios, que têm psicólogos, tem médicos, tem psiquiatras que auxiliam a pessoa a procurar se reequilibrar. E tem também o atendimento espiritual, que pode ser feito no centro espírita, já que o nosso programa é espírita, mas pode ser feito também nos outros segmentos religiosos. Então, o importante, a nossa mensagem hoje, é para lembrar que, mesmo nós sendo materialistas, acreditando que a vida vai acabar, ela não acaba. Se nós somos espiritualistas, nós já temos algum conhecimento de que a vida continua além da vida, então vamos procurar ajuda, porque Deus nunca desampara ninguém. Se você está com esta ideia na mente, procure ajuda, que com certeza vai receber. Então, vamos agora analisar os fatos importantes que aconteceram no Espiritismo no mês de setembro. Em 1914, desencarna o coronel Alberto Rochas, pesquisador francês que fez estudos sobre a exteriorização da sensibilidade e tem um livro extremamente interessante e importante para a gente ler, que tem o título As Vidas Sucessivas, onde ele traz relatos das suas experiências com pessoas a quais ele colocou em transe, hipnotizadas, e trouxeram informações não só da sua encarnação atual, mas também das encarnações anteriores. Em 1991, no dia 4, desencarna João Nunes Maia, médium psicógrafo, pela sua mão, o espírito milanês, em 20 volumes, comentou uma por uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que são 1018. É uma obra extremamente interessante para a gente ler, porque traz uma compreensão um pouco melhor, um esclarecimento um pouco maior do Livro dos Espíritos. Em 1890, desencarna Leah Fox, uma das conhecidas irmãs Fox, médiuns que deram início aos fenômenos de Hydesville, que protagonizou o surgimento do espiritualismo americano e, através da comunicação entre os dois planos da existência, que foi chamado da dança das mesas ou das mesas girantes, o fenômeno se espalhou pelo mundo todo. Na França, Allan Kardec toma conhecimento, compreende que ali tem algo mais do que a simples brincadeira do copo que a gente faz, e nos legou, depois de participar das reuniões mediúnicas, a doutrina espírita, que tem como primeira obra o Livro dos Espíritos, depois, que é a parte filosófica do Espiritismo, depois ele nos traz a parte científica, através do Livro dos Médiuns, ou Guia de Evocadores, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que mais toca o coração, porque Kardec explica as passagens dos evangelhos que muitas vezes estavam com um sentido bastante difícil da gente perceber, e Kardec explica claramente. Depois temos o Céu e o Inferno, ou seja, esclarecimento a respeito destas duas regiões, que na segunda parte tem depoimentos de espíritos das mais diversas condições. E, finalmente, nos traz o complemento da parte científica com a Gênese.
Em 1881, no dia 6, realiza-se o primeiro Congresso Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro, que tinha como objetivo reunir e orientar as entidades então existentes. Nesse mesmo dia, também em 1881, o imperador Dom Pedro II recebe uma comissão de espíritas do Rio de Janeiro que lhe entregaram um documento narrando as perseguições sofridas e pedindo justiça. Realmente, no início, o espiritismo foi perseguido no planeta como um todo, na França, na Espanha, tivemos o célebre Auto de Fé de Barcelona, onde um bispo católico queimou obras espíritas, e aqui no Brasil os espíritas sofriam perseguições, como acontece hoje com nossos irmãos afro, que são perseguidos por segmentos de outras religiões. Ainda no dia 6 de setembro já de 1888, é realizado o primeiro Congresso Espírita Mundial, em Barcelona, na Espanha. Vamos, já que nós estamos falando a respeito aí da prevenção ao suicídio, é importante que nós levemos até você sugestões de livros que abordam a temática. O primeiro livro que nós recomendamos é o livro Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone do Amaral Pereira. O autor espiritual é Camilo Cândido Botelho. Esse livro tem a orientação do espírito Leon Denis, que foi um dos continuadores da obra de Allan Kardec. Então, nesta obra, Camilo Castelo Branco, que é o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, descrevem a médium a sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. Com valiosos ensinamentos, o livro mostra a grandeza da misericórdia divina para com os suicidas arrependidos, trazendo-lhes a oportunidade de conhecer o universo e a vida na sua integral dimensão. É uma leitura completa desta obra, mostra que é um caminho de reconstrução para os arrependidos. Há sempre esperança, portanto, a reabilitação é possível. Ninguém está perdido, ninguém está condenado. Todos os espíritos que acertam, que erram, e principalmente os que erram, têm uma nova oportunidade, porque a justiça divina é baseada na misericórdia. Tem outro livro chamado Martírio dos Suicidas. O autor é Almerindo Martins Castro. Esse livro é destinado a exercer a missão de socorro e de urgência e ser consultado por aqueles que estão em aflição, desespero, atormentados ou desiludidos, vencidos e desorientados. Então, é uma outra recomendação. Nós recomendamos também o livro intitulado Temas da Vida e da Morte. O médium é Divaldo Pereira Franco e o autor espiritual é Manuel Filomeno de Miranda. Nesse livro, eles oferecem amplos recursos para aqueles que buscam a transformação moral e a sua libertação rumo à felicidade. Nós conhecemos, no caso, depoimentos e esclarecimentos da doutrina espírita a respeito de temas relevantes como destino, suicídio, reencarnação, responsabilidade, entre outros. São dúvidas e questões cotidianas avaliadas à luz da palavra de Jesus, elucidadas com amor e sabedoria pelos ensinos espíritas que nos dão um novo alento. Nós temos também mais um livro da Ivone do Amaral Pereira, intitulado Sublimação. Nesse caso, o autor espiritual é o espírito Charles e também o espírito do Leon Tolstói, que foi escritor russo. São 6 contos que estão na obra e são levantadas questões como amor ao próximo, lei de causa e efeito e reencarnação. São histórias reais e comoventes que abordam o suicídio e suas consequências aterradoras e implicações morais. Este livro demonstra a importância do espiritismo como orientação para a vida e traz uma mensagem consoladora para os momentos de fragilidade e provação, sobretudo para os que buscam caminhar rumo à evolução espiritual. E, aliás, esse livro é indicado a todos nós, porque todos nós temos problemas, não temos? Então,
E o último livro que nós recomendamos é a obra do Allan Kardec. É O Céu e o Inferno. Nesta obra, Allan Kardec nos mostra que Deus é soberanamente bom e justo, concede aos espíritos encarnados e desencarnados tantas existências quantas forem necessárias para atingir o objetivo, que é o quê? A perfeição. É claro que nós sabemos que a solução infeliz de tirar a própria vida nos afasta da felicidade, mas nos afasta momentaneamente, porque todos nós, mais dia, menos dia, chegaremos à tão sonhada felicidade. Então, se as dificuldades são grandes, peça a Deus ajuda, peça ajuda aos profissionais da medicina e peça ajuda também aos segmentos religiosos. E a nossa indicação é: vá até um centro espírita, faça um atendimento fraterno, que nós estamos dispostos a ajudá-lo. Amigo e seguidor, nosso tempo está esgotando. Eu convido você agora para nós fazermos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, para ajudar a nossa mente a ter um pouco mais de paz, de tranquilidade, ter um pouco de ânimo para continuar na luta em busca da felicidade. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então.